No deserto vermelho do Arizona, existia um lugar que não aparecia em mapas antigos. Um ponto esquecido pelo governo, pelos viajantes e até por Deus. Um lugar onde o vento não apenas soprava poeira, mas carregava histórias de gente que nunca deveria ter pisado ali. E é aqui que eu preciso que você preste atenção desde agora, Porky. Se você tentar ir embora antes do fim, talvez nunca saiba a verdade sobre o que realmente aconteceu em Dust Creek. A cidade onde cada badalada da torre significava um desaparecimento. Você pode achar que isso é lenda, mito, superstição, mas quem ouviu as 3 badaladas nunca viveu para contar outra versão. Dizem que a maldição começou numa noite em que o céu estava tão escuro que os cavalos tremiam. Dizem que as estrelas se escondiam sempre que alguém caminhava perto do velho relógio. Mas ninguém sabia ao certo quando aquilo tinha começado. Só sabiam que continuava. E nessa atmosfera de medo e silêncio, chegou um homem que não acreditava em nenhuma história de assombração forasteiro, chamado Elias Crow. Elias era caçador de recompensas, embora preferisse se chamar de ajustador de contas. E sua fama vinha de nunca desistir de um caso. Carregava no olhar um tipo de determinação que deixava até xerifes desconfortáveis. Ele chegou em Dust Creek pouco antes do entardecer, montado num cavalo cinzento, com uma carta amassada. No bolso uma carta que prometia ouro suficiente para 5 vidas, se ele descobrisse o motivo dos desaparecimentos. Mas Elias não fazia nada por dinheiro. Pelo menos, não só por dinheiro. A carta vinha assinada por uma mulher chamada Marla Hargrove, que afirmava ter perdido o irmão para a maldição da torre. Ela descrevia uma cidade dominada pelo pânico, crianças proibidas de sair à noite e comerciantes que fechavam suas lojas antes do pôr do sol. Elias leu a carta muitas vezes, e algo no tom desesperado dela o fez aceitar o trabalho. Quando ele entrou na cidade, notou que não havia música, barulho, risadas, só portas se fechando com rapidez, janelas sendo trancadas e passos apressados. O único som constante vinha do vento, arrastando areias antigas pelas calçadas de madeira. No centro da cidade, a torre do relógio ergue-se como um esqueleto gigante, com engrenagens enferrujadas, janelas rachadas e um sino pendurado que parecia prestes a cair. Ou era sino. Era um rangido profundo, metálico, como se uma engrenagem estivesse despertando depois de décadas. Marla agarrou o braço dele. É sempre assim. Começa com esse barulho. E depois, o som ecoou novamente, desta vez mais forte. Elias puxou o revólver automaticamente. A escada tremia levemente, como se a própria torre reagisse à presença deles. Elias subiu primeiro, cada passo rangendo sob seu peso. O padre ficou rezando lá embaixo, e Marla tentou seguir Elias. Mas ele pediu que esperasse. Ao chegar na sala das engrenagens, Elias viu algo que fez seu coração bater mais rápido. O relógio estava funcionando. Atingira 12:02 mesmo que fosse noite e mesmo que estivesse parado. Havia anos. O ponteiro começou a se mover, lentamente, com estalos que faziam o chão vibrar. Elias olhou ao redor, procurando algum mecanismo humano que explicasse aquilo, mas não havia ninguém. O som metálico ficou mais alto, transformando-se num eco que parecia vir do interior das paredes. O relógio marcou 12:03. O sino da torre balançou sozinho. Uma badalada. Elias sentiu um arrepio que não conseguia explicar. O vento entrou pela janela com força, derrubando ferramentas enferrujadas. Um grito veio do andar de baixo. A segunda badalada fez o chão tremer. E desta vez Elias viu sombra saindo de dentro da engrenagem principal. Uma sombra com forma humana, mas sem rosto, sem mãos, sem nada que pudesse ser chamado de corpo. Era como fumaça viva. A terceira badalada retumbou tão forte que Elias perdeu o equilíbrio. Lá embaixo, ouviu passos correndo, portas batendo, gritos. Marla! Ele desceu a escada o mais rápido possível. Encontrou Marla no chão, pálida, olhando para algo que Elias não conseguia ver no início.
Ouviu. O padre Jonas estava desaparecendo. Não como alguém que some no escuro, mas como se estivesse sendo puxado por dentro das próprias sombras, dissolvendo-se. Elias tentou alcançá-lo, mas era tarde. Tudo que restou foi o rosário caído no chão. Marla chorava, mas de repente parou, como se tivesse percebido algo. Você não viu? Não percebeu? Ela olhou para Elias com expressão confusa e assustada. A sombra, ela me deixou viver. Ela veio para ele. Mas por quê? Elias sentiu o peso da dúvida, mas não havia tempo. Ele puxou Marla para fora da torre, enquanto o vento ficava cada vez mais violento. Lá fora, a cidade inteira estava de portas abertas, janelas escancaradas, como se algo tivesse passado por ali, coletando vidas. Elias ouviu cavalos relinchando, ou melhor, o que parecia o eco de cavalos, mesmo que não houvesse nenhum na rua. O ar estava tão frio que o deserto parecia inverno. Marla tentava puxar ar entre soluços. Meu irmão, aconteceu assim também? Do nada, ele foi levado assim. Elias sabia que precisava voltar lá dentro. Mas também sabia que não era só uma sombra. Algo estava controlando aquela torre. Algo que não tinha nada a ver com espírito ou fantasma. Algo inteligente quem construiu essa torre? Perguntou Elias. Marla hesitou. Meu avô. Elias franziu a testa. E onde ele está? Desapareceu. Na primeira noite em que o relógio tocou, Elias sabia, agora, que havia duas possibilidades. Ou o avô de Marla criara uma máquina que enlouquecera, ou havia descoberto algo no deserto que deveria ter sido deixado enterrado. A cidade estava completamente vazia. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas a torre respirando ao fundo como um animal faminto. Elias levou Marla até o estábulo e pediu que ela esperasse ali. Você não pode voltar, gritou ela. Já levou meu irmão. Levou o padre. Vai levar você também? Elias colocou a mão no ombro dela. Só leva quem corre. Eu não vou correr. Ele voltou para a torre com passos firmes. O relógio agora marcava 12:06, mas badalava de forma irregular, como o coração descompassado. Elias subiu novamente, observando as sombras se moverem nas paredes, como se tivessem vida própria. Quando chegou ao topo, encontrou uma porta que não tinha visto antes. Uma porta pequena, presa por correntes. A madeira era escura, quase preta. Havia símbolos talhados nela. Símbolos que Elias reconhecia de ruínas antigas, de tribos que desapareceram muito antes dos colonos chegarem. Símbolos de aprisionamento. Símbolos de abismo. A torre não era apenas um relógio. Era uma prisão. E alguém tinha aberto. Elias quebrou as correntes com a coronha do revólver e abriu a porta. Lá dentro, encontrou algo que fez cada fio de cabelo do seu corpo se arrepiar. Era o avô de Marla, vivo. Ou algo próximo disso. Ele estava preso por correntes presas a engrenagens, olhos completamente negros, pele pegajosa, como se tivesse se misturado com o próprio metal. Quando falou, sua voz ecoou em 2 tons. Você não devia ter vindo. Elias engatilhou o revólver. Você abriu isso? O velho sorriu, mas não era um sorriso humano. Eu não. A torre me usou. Ela precisa de almas para continuar. Elias tentou puxá-lo das correntes, mas o velho gritou tão alto que a torre inteira vibrou. A sombra reapareceu, maior, mais definida, mais próxima de um humano do que antes. Elias atirou. A bala passou direto, como se fosse fumaça. Mas a sombra recuou. Aquilo tinha funcionado, não por causar dano, mas porque o som do tiro desorientou a criatura. Elias percebeu, o relógio respondia a som, vibração, ritmo. Ele puxou as correntes do velho com toda a força. As engrenagens começaram a girar loucamente. A sombra avançou com velocidade brutal. Elias soltou as correntes. Virou-se. Correu. Desceu a escada se jogando contra os degraus. A torre inteira tremia. Lá embaixo, Marla apareceu na entrada, gritando o nome dele. Corri. A sombra estava logo atrás dele. Elias saltou pela porta da torre. No momento em que Marla puxou sua mão, a torre explodiu em um grito metálico que ecoou pelo deserto inteiro. As engrenagens travaram. O relógio
Parou. As sombras desapareceram, como poeira levada pelo vento. O silêncio tomou a cidade. Elias caiu de joelhos respirando com dificuldade. Marla abraçou o avô, que agora parecia apenas um velho fraco, livre do controle da torre. Ele olhou para Elias, com olhos normais pela primeira vez. Obrigado. Você libertou todos nós. Elias olhou para o relógio parado para sempre às 12h03. Acabou? O velho sorriu com tristeza. Por enquanto. Elias franziu a testa. Como assim? O velho respirou fundo. A sombra não é da torre. A torre é que era da sombra. Ela só usava o relógio como portas. Elias gelou. Portas? O velho apontou para o horizonte. Existem outras. Elias olhou para o deserto e viu, pela primeira vez, o que nunca vira antes. 3 torres idênticas ao longe, quase invisíveis na neblina quente, e todas marcavam 12:02. Ele montou no cavalo. Voltou quando der Marlau segurou sua mão. Você vai mesmo fazê-lo? Elias encarou o horizonte. Não vou deixar isso espalhar. Ele cavalgou em direção às outras torres enquanto o sol nascia, iluminando Dust Creek, e os rostos das pessoas que apareciam das casas, vivas e confusas, como se acordassem de um sonho ruim. Elias não acreditava em maldições quando chegou. Mas agora sabia que algumas histórias do Velho Oeste não eram histórias, eram avisos, e ele estava pronto para enfrentá-las. Enquanto seu cavalo corria pelo deserto, Elias ouviu algo atrás de si. Um eco distante. Uma badalada. Uma única badalada. Ele não olhou para trás. Ainda não, mas sabia que uma nova história estava começando. E que ele seria o único capaz de terminá-la.